Senhoras e senhores deputados, hoje, senhor presidente, dia 13 de maio, estamos comemorando dois fatos importantes. Primeiro, a libertação dos escravos. A Lei Áurea, registrando que ainda há no nosso país o trabalho escravo. Embora a Lei Áurea seja de 1888, ainda temos trabalho escravo no nosso país, às vezes até de forma dissimulada. Haja vista o que diz a Constituição sobre o que deveria alcançar para o trabalhador e sua família: o salário mínimo, e o salário mínimo nacionalmente fixado não permite o cumprimento da Constituição. O baixo salário faz com que, pelo menos, possamos interpretar a existência do trabalho escravo no nosso país. Claro que temos outras condições degradantes que fazem com que o trabalhador esteja assemelhado à condição de escravo. Mas também hoje é dia de aniversário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é composta hoje, tem nas suas tradições, não só a origem em 1809, mas também somando com a Polícia Militar do antigo Estado do Rio. Então nós tivemos a Polícia Militar, que vem desde o Império, e temos as duas polícias militares, Distrito Federal, depois Guanabara, e Polícia Militar do antigo Estado do Rio de Janeiro. Quero, inclusive, mandar um abraço para toda a família policial militar, esperando que o trabalho escravo também seja superado na própria Polícia Militar. Policiais militares são submetidos a jornadas de trabalho escorchantes e ainda a eles impõem um serviço extraordinário, rotineiramente não remunerado. Então, um abraço à família policial militar, e sendo hoje o dia que deveríamos estar comemorando a libertação dos escravos, que na Polícia Militar seja também superado o trabalho escravo. Mas, senhor presidente, nesta tribuna, porque estamos aí mais uma vez enfrentando muitas greves simultâneas. A primeira, a greve dos rodoviários. Rodoviários que rompem com a direção do seu sindicato, que a direção do sindicato não vem representando como deveria a vontade e os interesses dos rodoviários. Ademais, não realiza assembleias regulares para caminhar de acordo com a vontade da maioria dos sindicalizados. Os rodoviários exigem um reajuste maior do que aquele acordado pelo sindicato e ainda o fim da chamada dupla função. O motorista exercer também a função de cobrador. Estou aproveitando, inclusive, senhor presidente, para dizer que tramita nesta casa, já há alguns anos, projeto de lei de minha autoria, que acaba com a dupla função. Foi votado em primeira votação e nunca mais voltou à ordem do dia para a conclusão do processo legislativo. E quando olhamos hoje nos jornais, vendo que os rodoviários
Dentre outras reivindicações, os rodoviários estão reivindicando também o fim da dupla função, de modo a que ao motorista caiba exclusivamente o dever de dirigir o veículo, e ao auxiliar do motorista a cobrança e outras tarefas que beneficiam o usuário. Vamos esperar que os rodoviários possam, inclusive, ocupar as escadarias da Assembleia Legislativa, reivindicando a votação, a conclusão da votação desse projeto. Porque não é possível, a cada manifestação vem a reivindicação, o fim da dupla função. E não conseguimos ainda nesta casa que o projeto seja incluído na ordem do dia para que seja concluído o processo legislativo e possamos libertar os rodoviários desse sacrifício. Muitos acidentes, os profissionais adoecem, têm atritos com os passageiros e permanecem nesta situação. Então, a minha solidariedade aos rodoviários, lamentando muito as consequências. Não é fácil para os trabalhadores que dependem do transporte, os trabalhadores sendo privados, mas é óbvio que fica aí caracterizada a importância da atividade. Mas uma coisa, senhor presidente, deputada Janira Rocha, aqui presente, é curioso, porque são várias empresas de ônibus. Como é possível, então, todas pagarem o mesmo salário? É o atestado de que o setor patronal está unido e os trabalhadores se sentindo, inclusive, subrepresentados pelo próprio sindicato. Se estamos numa economia de mercado com a livre iniciativa, como compreender que todas as empresas de ônibus paguem o mesmo salário para os seus trabalhadores? É a prova de que existe um verdadeiro monopólio, que não há a chamada competição nem em relação àquilo que é dispensado aos trabalhadores. Então, a solidariedade aos rodoviários, esperando que o setor patronal atenda às reivindicações. E mesmo esta casa, virando as costas para uma iniciativa, que é uma grande reivindicação dos rodoviários, que possa o setor patronal decidir restabelecer a função do auxiliar do motorista, não apenas pelos empregos gerados, mas acima de tudo também pela tranquilidade do usuário e para a tranquilidade do próprio motorista. E também, senhor presidente, a nossa solidariedade aos profissionais da educação. As audiências públicas, ao que tudo indica, estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, e os governantes que viraram as costas para os acordos feitos, que possam agora, diante de uma nova greve, atender às justas reivindicações dos profissionais da educação. A educação que é tão homenageada, é através da educação que teremos a construção de um país melhor. É através da educação integral. O velho Brizola, Darcy Ribeiro, estão aí pairando sobre nós com esta lembrança, a lembrança da educação integral, a lembrança dos CIEPs. Mas é preciso atender também às reivindicações dos profissionais da educação. Não é possível que estejam relegados a um plano de inferioridade com uma remuneração tão achatada. Então vamos ver se pelo menos do Supremo Tribunal Federal, com a mediação do ministro Luiz Fux, nós vamos ter a superação desse conflito com o atendimento daquilo que é reivindicado pelos profissionais da educação. Mas também, senhor presidente, temos aí pessoal, servidores federais ameaçando greve, servidores federais também já em greve, o
como pessoal da cultura, o país está em chamas. A reação, a indignação do povo é muito grande. Uma reação tão grande que chega a assustar, tendo em vista que daqui a 30 dias iniciaremos a Copa do Mundo de futebol, o principal esporte no Brasil, que deveria estar movendo a população para a participação com alegria, com entusiasmo. A Copa do Mundo está ameaçada, estão temendo o povo. Ora bem, os estádios a preços assustadores. O padrão FIFA interferindo aqui de todas as formas. Dos jogadores convocados, somente 4 atuam no Brasil: 2 goleiros e 2 atacantes. 3 certamente estarão no banco. A possibilidade é que só um vai integrar o time principal. Vários jogadores não são sequer conhecidos aqui no Brasil. Não jogaram no Brasil. Quer dizer, uma convocação preocupante, que aniquila, obviamente, a torcida. O povo brasileiro não tem nos jogadores, os jogadores não são ídolos. Então, como mobilizar a participação popular, o entusiasmo da torcida, diante de tantos golpes perpetrados? Os ingressos caríssimos, não os ingressos para a Copa, mesmo os nossos campeonatos internos, os ingressos são inacessíveis para o povo trabalhador. Então, a reação popular é de indignação. Tem até um movimento, acho que Copa não, mas as providências que estão sendo tomadas em relação à segurança, elas representam assim, o atestado de que, se houve um presidente que não gostava de cheiro do povo, aqueles que estão no poder hoje, pelo menos estão temendo o povo. Mas o povo tem razão, e o povo, senhor presidente, há de acuar os governantes para que possamos amanhã estar experimentando no nosso país um outro modelo. Estamos acompanhando que os meios de comunicação, todos eles, aqueles aliados verdadeiramente aos donos do poder, estão tentando fazer o povo brasileiro crer que não existe alternativa, que são apenas 3 candidatos à presidência da República. Como isto é possível? Os demais candidatos, pelo menos o candidato do meu partido, não aparece, que é o senador Randolfo Rodrigues. Campanha eleitoral antecipada, na frente da Justiça Eleitoral, que não toma nenhuma providência. E aí, deputada Janira, vejo uma pesquisa que diz que 72% dos entrevistados, 72%, querem outro modelo, querem uma outra saída, querem uma outra alternativa. E esta alternativa está à disposição do povo brasileiro. Só precisa ter, democraticamente, alguma visibilidade. Não é possível. São anúncios e mais anúncios, os governos gastando dinheiro e mais dinheiro com propaganda. Pagando a quem? Pagando aos meios de comunicação. Liga a televisão, é Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios e Telégrafos. Pega-se os jornais, páginas inteiras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Estações de rádio, a mesma coisa. Isso está sendo regiamente compensado. O povo está pagando para que somente as candidaturas daqueles que representam o modelo vigente, rejeitado pelo povo, a divulgação só entre eles. É Dilma, é Aécio, é Eduardo Campos, os mesmos, diariamente, um massacre de propaganda, e a Justiça Eleitoral não faz nada. É preciso proclamar, pelo menos desta tribuna, aqueles que ouvem a TV, assistem a TV Alerj, existe sim, existe uma outra alternativa. Os 72% que não estão inconformados com esse modelo, que querem uma saída para o país, que querem uma alternativa, tem candidato.
E o candidato é o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL. Estou, inclusive, deputada Janira. É só para Só completar. para concluir. Já passaram os 15 minutos. Estou me comunicando com a direção nacional do PSOL para que seja ajuizada uma ação judicial. Ajuizada uma ação do Tribunal Superior Eleitoral denunciando a campanha antecipada, a propaganda dos candidatos do sistema, dos candidatos patrocinados pelos cofres públicos, nem só pelas empresas, porque o Supremo Tribunal Federal está lá com a ação parada e não decide, para que seja proibida por inconstitucional a contribuição de empresas, faltando apenas um voto dentre 5 que faltam votar. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Vai esperar o quê? Chegar o dia da eleição para que o fato seja consumado e as empresas que compram os favores do governo, que compram as licitações, que elas possam ter contribuído, e o compromisso fica no exercício do poder para deferir tudo superfaturado, uma corrupção desenfreada. Então, a propaganda antecipada, o silêncio do Supremo Tribunal Federal pela iniciativa de pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, Só e para completar, o povo querendo outro caminho, e eles não demonstram a possibilidade do povo caminhar no rumo do seu sentimento, das suas esperanças. E a esperança está no PSOL, com o senador Randolfo Rodrigues. Próximo.